Estamos de volta, mais uma vez, para discutir os temas da atualidade do país e do mundo. Comigo, Ricardo Andrade, e os meus camaradas, companheiros Rodrigo Andrade e Miguel Gomes. Como estão? Estamos bem? Sempre bem, estamos de volta. Estamos presencialmente no oeste de Portugal, com este belo tempo. Esperemos que não tenham tido saudades nossas. Nunca. Bem, começamos com os temas do momento e começamos com a política portuguesa. Desde o nosso último episódio temos uma nova Assembleia que já tomou posse, temos um novo governo que já tomou posse, temos um novo orçamento que já foi aprovado, um novo plano de governo. Tivemos tricas entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, tivemos tricas entre a bancada do Chega no Parlamento e o Presidente da Assembleia da República, tivemos tricas entre o Rui Rio e António Costa, e outras que de maior e menor dimensão. Vamos analisar isto tudo, ao que aqui nos convier e nos parecer mais interessante. Rodrigo, começamos por ti e tu queres falar sobre que tema da política portuguesa dos últimos meses? Sim, um tema que eu gostava de falar para nós discutirmos aqui hoje é a intervenção que o André Ventura fez na Assembleia da República sobre a comunidade cigana, que acabou por ser, de certa forma, interrompida pelo Presidente da Assembleia da República, o Augusto Santos Silva, que mereceu uma ovação, uma standing ovation dos restantes partidos na Assembleia, tirando o Chega, obviamente. E para contextualizar, basicamente, o deputado André Ventura, líder do Chega, como nos habituou, estava a fazer uma intervenção algo xenófoba e racista direcionada ao povo cigano, uma generalização que era obviamente errada, e o Augusto Santos Silva basicamente interrompeu e disse que em Portugal não havia atribuições de culpa coletiva, que fez com que a Assembleia toda aplaudisse. E eu acho que isto algumas pessoas poderão achar que é desnecessário o Presidente da Assembleia da República interromper assim uma intervenção e tudo mais, mas eu acho que é algo que é importante, porque, na minha opinião, o Presidente da Assembleia da República não serve apenas para mandar falar ou para mandar calar os deputados ou para ver os tempos de intervenção. Para mim, o Presidente da Assembleia da República é uma entidade que tem de definir o nível do debate, manter o debate o mais civilizado possível, mas também o mais correto, honesto, sincero e leal possível. Então, com esta intervenção, ao de certa forma pôr o deputado do Chega pô-lo em sentido com esta declaração, acho que fez muito bem, porque nós estamos na Assembleia da República, ou seja, é o pontifício máximo da representação política em Portugal, e é preciso que os portugueses tenham efetivamente a verdade naquilo que é o Parlamento e a Assembleia da República. Então, acho que o Augusto Santos Silva esteve muito bem a manter o nível do debate desta maneira, e espero que esta postura que se mantenha ao longo da legislatura. Mas o que é que tu achas, Miguel? Achas que ele esteve bem, que ele esteve mal? Sim, neste caso, até porque pela intervenção que eu tive a oportunidade de ouvir, acho que realmente justifica-se esse comentário, mas eu não sei se um hábito, se isso acabar por tornar hábito, é muito positivo, porque lá está, é continuar a dar relevância, e uma relevância diferente a um partido que aos outros, e acaba por ter sempre mais mediatismo aquele partido. Sim, mas há uma diferença do que todos os outros. Na última legislatura o Chega tinha um deputado e agora Sim, tem 12. Portanto, tem tantos deputados como toda a esquerda do PS. Cada vez mais mediatismo irão ter, porque cada intervenção, se for corrigida assim, eles conseguem sempre levar isso para a vitimização, que eles são muito bons nisso, e há que lhes dar o mérito nesse capítulo. E eles já fazem muito barulho. Eles sabem vender-se muito bem. Portanto, vai ser complicado, porque dar esse mediatismo e continuar a usá-los como os 12 que estão lá a mais e ninguém gosta deles e viram-se todos contra eles, é sempre complicado. E pode ainda dar-lhes mais força, que é o que eles procuram. Mas de qualquer das formas, dada a intervenção que foi e dada o nível incorreto que foi a intervenção, acho que fez bem, o comentário foi correto, não foi insultuoso, nem foi a denegrir ninguém, foi a dar simplesmente a constatar um facto, portanto acho que foi positivo nesse aspecto. Analisando assim de forma mais geral também o que é não só esse comentário, mas o tratamento, digamos, do Chega pelo Presidente da Assembleia da República ou pela Assembleia da República no geral. Já no discurso de abertura, não é? O
o Presidente da Assembleia da República fez um discurso praticamente todo dirigido ao Chega, não indiretamente, mas praticamente todo referido ao Chega. Mas também as intervenções que agora se vêem na Assembleia da República, aquilo também está sempre tudo intervencionado pelo Chega, digamos assim, porque eles fazem muito barulho, estão sempre a mandar bocas, a dizer coisas, a bater palmas, fazem um barulhão enorme. Também diga-se de passagem que nas intervenções todas que o Chega teve durante estas semanas, só o André Ventura é que interviu, à exceção de alguns toquezinhos, mas a discutir o plano do governo, a discutir o orçamento, nas intervenções maiores, só o André Ventura é que interviu, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Iniciativa Liberal, até com o próprio PS, com o próprio governo, em que intervenções de grande dimensão que normalmente, por exemplo, são feitas pelo Ministro das Finanças, este ano foram feitas pela Mariana Vieira da Silva, Ministro da Presidência. E o Chega tem-se mantido pessoalizado ainda neste sentido, não sei se com medo de alguma intervenção dos outros membros do seu partido ou não. Qual é que é a vossa opinião sobre, apesar de tudo, esta diferenciação que o Presidente da República fez no seu discurso, e estou a falar no seu discurso em geral, para um partido que, apesar de tudo, é o terceiro maior partido português, não é? Que tem posições polémicas, evidentemente, mas é a primeira vez que vemos isto. Não víamos isto com outros partidos, com outros presidentes da República. É sim, eu acho que se nós estivermos a falar sobre a intervenção de abertura do Augusto Santos Silva, que foi sobre o patriotismo e nacionalismo, a diferença entre... Pronto, essa diferença, e porque é que um é importante e porque é que é importante preservar e tudo mais, é assim, o Che acaba por estar de certa forma ligado a isso, porque é o partido na Assembleia da República que mais movimenta esse tipo de retórica em torno de um ideal algo puritano, do que é ser português e o que é ser um verdadeiro patriota e tudo mais. Por isso acaba por servir a carapuça ao Chega, não é? Mas eu acho que, na minha opinião, essa intervenção acaba por ser bastante atual. Numa altura em que os nacionalismos são cada vez mais exacerbados, num contexto de eleições na França, em que temos mais uma vez a extrema-direita com a possibilidade de ter um Presidente da República, um presidente e de um país tão importante na Europa e na União Europeia como é a França, numa altura em que continua a haver a guerra na Ucrânia e que uma das grandes peças de retórica movidas pelo Putin nessa questão efetivamente do nacionalismo, da desnazificação da Ucrânia e tudo mais, ou seja, acaba por estar aqui tudo misturado, e o Chega também acaba por estar subjacente e acaba por ser o alvo indiretamente também, porque eles efetivamente mobilizam muito esse tipo de retórica na sua aproximação. Agora, eu espero que, obviamente, eu não gosto do Chega, mas espero que este tipo de tratamento seja transversal a todos os partidos políticos, não é? Ou seja, apesar de tudo, por muito que nós não gostemos do Chega, são a terceira força política atualmente em Portugal, têm 12 deputados, têm o direito de estar na Assembleia da República como qualquer outro partido e merecem o respeito digno como qualquer outro partido. Portanto, se alguma vez o Partido Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda ou o PCP fizer algumas destas intervenções que eu devido, mas que pode acontecer, do mesmo género que o Chega, falaciosas, de má fé e tudo mais, espero que o Presidente da Assembleia tenha o mesmo tipo de postura. Por enquanto, vamos vendo o Chega a ser enxovalhado, que também é sempre divertido, apesar de às vezes poder ser um bocado problemático. Pronto, em relação ao Chega, o que me preocupa mais é que o Chega acaba por ser um bocadinho todos contra o Chega, e a alternativa que se encontra será sempre ali o Chega, porque todos os outros parecem estar muito em concordância muitas vezes, e o Chega acaba por se apresentar sempre numa oposição e estar sempre contra, e essa relevância que se dá ao Chega, de apresentar sempre o Chega como o perigo, etc., acaba por lhes dar muito protagonismo, que é algo que acaba por acontecer também na França, já que referimos a esse ponto, e que acaba por dar muita força também à tal extrema-direita, que
que é eles se encontrarem numa situação que ou é o mesmo, ou então a alternativa é o Chega, não é? Do Chega de lado, neste caso. E é isso que eu acho que se deve evitar, é essa relevância que é de estar sempre contra o Chega, e enxovalhar o Chega, e virar-se ao Chega, e focar muito no discurso do Chega. Acho que é algo que se devia evitar, especialmente por causa disso, porque eles depois acabam por se apresentar como a única solução alternativa, enquanto os outros se enquadram muito e as ideias convergem, e os outros, lá está, com essa convergência acabam por haver pouca diferenciação, e o Chega acaba por ser sempre o que está contra e que está sempre pela oposição. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Mas vamos ver como é que durante estes 4 anos as coisas vão acabar por funcionar. Tanto que eles apresentaram uma moção de rejeição ao governo, que é uma coisa que não e faz... foram os únicos que votaram a favor, portanto, porque as moções de rejeição partem sempre do pressuposto que há um governo alternativo, não é? Mas eles apresentam uma moção de rejeição só porque sim. Ninguém vai votar a favor daquilo. Para depois poderem se barafustar. Estão a ver, a direita está sempre a dar a mão ao PS e não sei o quê. Pronto, obviamente que é desonesto. Claro. Mas... Quando aquilo passássemos para a outra vez e... whatever. Sim, era impossível aquilo passar porque o PS... Também, claro, iria passar, mas também não haveria possibilidade. Ninguém iria votar contra porque é a favor, porque é algo que não faz sentido nenhum. Pois, não havendo alternativa de governo. Mas lá está, como eles que são aqueles que estão contra e mostram-se e manifestam-se, acabam por apresentar-se como uma alternativa que os outros não conseguem demonstrar. Exato. E isso, a nível popular, acaba por ter impacto e, portanto, essa vertente do Chega acaba por ser muito forte e é preciso ter cuidado com essa. Exato. Mantendo a discussão aqui na direita portuguesa e passando agora mais ao teu tema, Miguel, que gostavas de falar aqui, vimos uma iniciativa liberal que em contraponto com o Chega, ainda um bocadinho à procura da sua voz, parece-me a mim. Estão um bocado metidos nesta encruzilhada em que tanto não podem ser Chega, tanto não podem barafustar tanto como o Chega, porque parece depois que são muito vestidos com o Chega, mas depois também não são um bocado equiparados por estas intervenções do Chega e por isto que o Chega tem tentado fazer. Por exemplo, nesta moção de rejeição, um partido que é tão contra o governo, os socialistas e a esquerda, como a Iniciativa Liberal, mas também não quer chegar ao nível do Chega, vê-se um bocado aqui confrontado com duas decisões que não são muito boas para o partido, e tem andado, lá está, a tentar encontrar um bocado a sua voz. Vimos também que não vou a sua avante, entre aspas, com a Assembleia da República, na questão do vice-presidente, o Coutinho Figueiredo, em paralelo com o Chega, mas com razões claramente diferentes que podemos analisar e podemos investigar, mas também não conseguiu eleger nenhum vice-presidente e já disse que não iria avançar com outra proposta, mesmo com a mesma pessoa, apesar de eu acreditar com toda a certeza, e acho que sim, que iria passar. Eu acho que se o Coutinho Figueiredo fosse outra vez a votos, iria ser eleito vice-presidente da Assembleia da República. O que é que parece esta situação da Iniciativa Liberal no geral e esta questão do Coutinho Figueiredo em concreto? Sim, acaba por ser um bocadinho ingrato, até pela posição que eles têm na Assembleia, que é diretamente ao lado do Chega, algo que eles também queriam mudar, e também pode ter sido um bocadinho essa tentativa de alteração que acabou por fazer com que chumbassem o vice-presidente. Por causa de umas azias com o PSD. Porque o PSD depois não quer mudar, porque acha que a Iniciativa Liberal é mais à direita que eles, a Iniciativa Liberal não concorda, porque não se identifica no espectro direita-esquerda que existe atualmente, porque tem as vertentes dos dois lados, portanto acaba por achar que se enquadra no centro e não ali. Deixa-me só dizer que este grupo parlamentar do PSD é uma confusão desgraçada. Sim, e eu acho que é exatamente por o PSD estar numa situação complicada que acabou por também chumbar esse vice-presidente. Foi claramente alguém que votou contra, que não devia ter votado contra do lado do PSD. Sim, as contabilizações dos votos. Sim, depois do PS e dos do PSD. O PS consegue sozinho chumbar, não é? Consegue. Não pode apresentar as culpas nos outros porque eles sozinhos. Mas tu fores ver depois quem é que votou contra e a favor, nos que efetivamente foram eleitos, fizeres as contas, fica claro que o PSD, se quisesse, poderia ter... Sim, poderia ter passado... Como o PS também poderia, mas pronto. Sim, o PS também poderia. Mas o PS é normal, porque é da esquerda e está a ser Patrícia. Sim, mas o PS, vendo aquelas contas, não votaram todos os votados do PS, votaram contra. Não. O PSD acabou por chumbar o vice-presidente da Iniciativa Liberal. Não sei se de propósito
provavelmente de propósito, porque sabiamente, digamos assim, não sei se é sabiamente, mas por algum receio também dessa questão da iniciativa liberal querer se apoderar ali daquela zona que eles pensam que é deles e se identificam mais ali, pronto. Mas é um bocadinho ingrato, sim, porque lá está, o Chega, como faz muito barulho, manifesta-se muito, acaba por ter uma posição muito da oposição. A iniciativa liberal também a tem, mas depois se vai a favor do Chega, fica muito colado ao Chega e é algo que eles não querem, porque não faz sentido, tem muitas diferenças, como é óbvio, tem algumas semelhanças, mas as diferenças são maiores. E portanto fica um bocadinho ingrato essa questão. A iniciativa liberal não tem uma voz, não sei se concorda, eu acho que eles têm várias vozes, porque ao contrário do Chega também tem várias pessoas competentes que conseguem demonstrar e passar a ideia do partido. Mas foram vozes que não se fizeram muito ouvir, parece-me, eu nestas primeiras intervenções. Sim, por acaso eu acho que o Carlos Guimarães Pinto nas intervenções que teve conseguiu passar a mensagem, se bem que ele tem um problema que é essa parte de ser gago e não tem uma força de comunicação tão grande. Sim, lá está, como não é muito esse problema de ser gago, tira um bocadinho o carisma que tem o Coutinho Figueiredo nesse caso. Também houve várias intervenções do Bernardo Blanco que não me pareceram muito más. Claro que falta experiência, falta esse carisma que o Coutinho tem, mas acho que eles têm várias vozes competentes e capazes de dar voz. E o posicionamento político claramente tem posto em causa mais o PSD que até houve agora uma pequena provocação da JSD que diziam que no Congresso ninguém podia ir de calça bege e gravata azul porque pronto, era proibido. E acho que o PSD claramente está com algum receio de perder eleitorado para a Iniciativa Liberal, até porque é um partido completamente perdido neste momento e muitas das ideias deles que repassam na Iniciativa Liberal, com um bocadinho mais, se calhar, de extremismo em termos de liberal na economia e um bocadinho mais de esquerda em termos de políticas sociais, claro que se divergem, mas é um eleitorado que é possível apanhar e o PSD tem algum receio disso. Mas claramente o Chega, com a sua forma de comunicar, acaba por encobrir muito. Já quando André Ventura era deputado único, era normal ele ter mais visibilidade com os outros Sim, é difícil, até porque lá está, eles como estão juntos, o Chega manifesta-se muito e o Iniciativa Liberal tem um bocadinho de medo de ir a favor do Chega, porque lá está, não se quer colar ao Chega e é complicado. Basicamente é passar as suas ideias sem ser tão extremas, não é fácil, na moção de censura ao governo, claramente a Iniciativa Liberal, se não fosse uma proposta do Chega, votaria contra, não tem lá está, a favor da moção. Aliás, a favor, contra o governo, a favor da moção, mas como é aplicado pelo Chega é difícil. E depois serem os únicos a votar ao lado do Chega. Exatamente. E depois nisso o PSD e o PS têm conseguido criar um cerco em relação aos dois partidos que têm tentado juntá-los e parecendo que eles são fazer parecer que eles são semelhantes, o que ainda tem complicado mais a vida à Iniciativa Liberal em termos de posicionamento político, se bem que em termos de força popular isso até os pode ajudar, do género que lá está, também se podem colocar no lugar das vítimas ao mesmo tempo que o Chega. Só que no entanto dá aquele posicionamento que é semelhante ao Chega, que é algo que eles querem evitar e não tem sido fácil exatamente por causa disso, porque fazem parecer, e isso o PS tem feito bem, que é fazer parecer que são mais do mesmo, iguais aos outros, e não é verdade, mas é o que é. Okay. Rodrigo, também um comentário se quiseres sobre a direita portuguesa, o PSD também. O PSD para mim parece-me que é um partido sem líder, está completamente às aranhas. É aquela intervenção daquela deputada nova do PSD, é um escândalo sobre a austeridade. Sim. E sobre não se pagar. Os funcionários públicos tinham ficado 2 meses ou que era sem receber. Deviam ter ficado 2 meses sem receber, que aí é que aprendiam. Sim, isso é. Eu não percebo. Isso, o PSD. Não vai ter líder até ao verão. Não sei, parece que o PSD quer enfraquecer-se cada vez mais com esse tipo de intervenções, não é? Ou seja, o PSD, inevitavelmente, pronto, é o segundo maior partido em Portugal atrás do PS, é o único partido que consegue disputar eleições com o PS. Já foi e disputando eleitorado ao centro faz este tipo de discurso. Ao mesmo tempo populista, isto não faz sentido e não vai ganhar votos assim de maneira nenhuma. Mas eu acho que esta crise no PSD já se desenhava há muito tempo. É algo que eu já tenho vindo a dizer há muito tempo, que é os anos mais fortes do PSD era quando eles tinham uma posição ideológica esclarecida, que foi com o Pedro Passos Coelho, que era mais neoliberal, e também com o Cavaco Silva e as maiorias do Cavaco Silva, que também eram mais
mais à direita, mais encostadas também ao neoliberalismo. Apesar também, deixa-me dizer que o Pedro Passos Coelho tinha uma posição política clara, mas também havia muito do trabalho ideológico que era libertado, porque tinha que fazer um pouco... Tinha as políticas um bocado constrangidas pela Troika. Sim, não é certo, mas é verdade que tinha um memorando da Troika assinado, tinha que cumprir, mas todos nós sabemos que o PSD nessa altura orgulhou-se de ir para além da Troika, não é? Pronto, e privatizações, de tudo e mais alguma coisa. Qualquer pessoa que tenha acompanhado a vida política do país na altura sabe que o PSD nesses anos foi ideologicamente mais esclarecido para a direita. E nos anos em que tiveram ideologicamente fracos, tiveram os piores resultados, nomeadamente agora com a presidência do Rui Rio, que foi a pior provavelmente na história do PSD. E assim que surgem dois partidos à direita com uma ideologia clara a dizer ao que vêm e com a sua ideologia e com a sua retórica no sítio certo, é normal que o PSD trema, porque o PSD sempre foi um partido ideologicamente fraco que a sua maior valência sempre foi nós não somos o PS durante muitos anos. Certo. Então quando vê uma direita forte que compete com o eleitorado da direita que votava anteriormente no PSD, é normal que eles sintam-se um bocado em apuros. Agora vamos ver o que é que resulta destas eleições, vamos ver se eles conseguem reganhar o seu lugar na política portuguesa, porque honestamente a única alternativa ao PSD, acho, é continuarmos a ter governos do PS. Não há mais nenhum partido em Portugal que consiga ser governo sem ser o PS, o PSD. Pronto, eu também não quero um governo do PSD, mas é importante o PSD, o maior partido da oposição, também estar forte, também para pôr o partido do governo sempre em xeque e também para dar outras alternativas aos portugueses, que também é importante. Agora, sobre a questão da iniciativa liberal, se calhar demorar um bocadinho a encontrar a sua voz no Parlamento, acho que é normal, até porque agora nós estamos em processo de orçamento de Estado e tudo mais, está tudo muito focado no PS, no Fernando Medina, no que é que está no orçamento de Estado e tudo mais. Acho que quando o tempo vai lá, também estamos agora no começo dos próximos 4 anos em termos legislativos. Espero que corra mal a iniciativa liberal para eles perderem deputados daqui a 4 anos. Mas o Miguel não tem certeza. Logo veremos. Mal duvido. Acho que a tendência vai ser sim, crescer. A tendência é sempre a subir, eu também acho. Vamos ver. Mas lá está. Mas para a iniciativa liberal crescer, o PSD vai cair. E se eles continuarem assim, como tu disseste, só a não serem o PS, mas a ninguém perceber porque é que eles não são o PS, só por ter uma letra a mais, ninguém consegue perceber muito bem porque é que eles não são o PS. O PSD até no nome falha, porque... Não, é social-democrata tem pouco. Social-democrata, exatamente, ou seja, acaba por falhar um bocadinho nesse aspecto e aí a iniciativa liberal pode-se aproveitar bastante e acho que é o que Agora pensa assim, a iniciativa liberal a subir será sempre às custas do PSD. Sim, exatamente. O que é que tu preferes? Preferes que a iniciativa liberal que continue a crescer e continues a ter governos PS, que acaba por ser a alternativa, ou preferes que a iniciativa liberal se mantenha agora, acho que são 8 deputados, não é? 8. Mas que tenhas o PSD tipo no governo ou que possa competir diretamente com o PS? É uma escolha difícil. É uma escolha difícil, claro. Mas eu acredito que o PSD não vai conseguir muito facilmente tirar votos à iniciativa liberal porque eles estão bem... no fundo, o seu eleitorado está bem mais esclarecido. É o eleitorado mais jovem que quer políticas diferentes. Mais fixo. Ou seja, ao querer políticas diferentes, baseia-se muito no seguinte: estes dois partidos estiveram lá durante 50 anos, nunca conseguiram alterar as circunstâncias, portanto, nós neste momento procuramos coisas diferentes, outras vozes, outras pessoas, portanto, acho que vai ser muito difícil o PSD ir buscar essas pessoas. Não digo. Sim, vai ter que disputar o eleitorado ao centro. Exatamente, vai ter que explorar ao centro, só que ao centro é sempre mais difícil porque lá está. Se eles tiverem a posição esclarecida, como tu dizes, mais à direita, podem afastar algum tipo de eleitorado e depois têm sempre o problema da aproximação ao Chega, que foi sempre um bicho-papão nestas eleições também, ou seja, vai ser um processo complicado. O que eles podem pensar é que o PS falhe redondamente, as coisas comecem a ficar muito más e aí
naturalmente as pessoas procurem alternativas ao centro, Divergem ou logo seja, do PSD. exatamente, eles nem precisam ter grande mérito, basta não serem o PS, não estarem lá e Mandar votem umas lá. bocas de vez em quando. Pode ser um bocadinho por aí, porque o resto não vai ser fácil. Acho que se eles começarem com uma iniciativa, ou seja, a menos que venha uma pessoa como o Passos Coelho que possa unir a direita e acabar com a direita do Chega e da Iniciativa Liberal e juntá-la toda, segregá-la completamente ali. Mas eu não estou a ver uma personalidade neste momento que tenha essa capacidade sem ser o próprio, e eu acho que o próprio nunca vai, não tem interesse em Talvez o voltar. Carlos Moedas daqui a uns anos. Talvez. Mas acho Talvez que o também- Carlos Moedas, mas não tenho a certeza Também se é a, difícil. pessoa que consegue isso. E por enquanto ele não quer também meter-se nisso. Sim, claro, então acabou de ganhar Lisboa. Ele quer fazer o que tem a fazer em Lisboa primeiro. Claro, e mostrar resultados e ganhar essa Construir popularidade isso. primeiro. É muito mais um tecnocrata de um clube político, e um tecnocrata quer fazer o seu trabalho como deve ser. Exatamente. Europeu. Portanto, não, vai ser difícil ao PSD encontrar-se e vai ser difícil voltar a ter hipóteses, porque lá está, esses dois partidos à direita estão muito vincados, acho que conseguem fidelizar bem os eleitores e acho que a tendência vai ser sempre eles a crescer e vamos ver como é que o PSD se vai conseguir agarrar ali no centro. Só sobre esta questão do Carlos Moedas, até porque vemos agora a frustração enorme que ele tem tido com o facto de não conseguir fazer muitas coisas por causa dos bloqueios do PS e do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, porque o Carlos Moedas não tem maioria na Câmara, não é? Sim. E vermos a frustração, porque ele não está habituado a estas coisas da política, quer fazer coisas e não consegue. Deixa-me só também dizer que esta conversa sobre o PSD parece um bocadinho quando o Sporting não ganhava nada e os outros que diziam que era preciso era um Sporting forte para que isto assim nem me tinha piada. Até parece quase a mesma conversa. Claro que o PS não quer um PSD forte para nada. E agora se calhar até temos um paralelo e fazemos um bom segue aqui para as eleições francesas, que é o risco de acontecer em Portugal mesmo, que está a acontecer em França, em que tivemos outra vez a passar à segunda volta, como foi também nas últimas eleições, Macron e Le Pen, com Macron a concretizar outra vez aquele feito que algo que já tinha feito há uns anos, que é matar completamente os dois partidos normais, os dois partidos comuns da República Francesa, que têm paralelo no PSD e no nosso PSD e no nosso PS, que nestas eleições não tiveram praticamente percentagens nenhumas, e fazer toda uma campanha e reduzir toda a política francesa a votar em Macron ou a votar em Le Pen, e não há nenhuma alternativa. Quem não vota em Macron nem em Le Pen está a deitar o seu voto está a deixar o seu voto para o lixo. Pronto. Vamos então fazer um comentário às eleições francesas. Como eu disse, os resultados foram estes. Tivemos nestas eleições uma situação também curiosa com o candidato de esquerda ou de extrema esquerda, Mélenchon, a muitos poucos pontos percentuais de ir ele à segunda volta e substituir a Le Pen, a Marine Le Pen. Se calhar as eleições francesas, para quem não sabe, tiveram muitos candidatos, tiveram 9 candidatos, não foram mais. Havia muitos candidatos de esquerda, um candidato ecologista, um candidato do Partido Socialista normal, os candidatos de direita, 2 candidatos de extrema direita, a Le Pen e o Zemmour. Se calhar se a esquerda tivesse estado mais unida, se calhar teríamos o Mélenchon na segunda volta e não a Marine Le Pen, mas isso são outras questões e é futurologia. Marine Le Pen e Mélenchon, eu acho que se percebe-se porque é que os dois têm bastantes votos. Marine Le Pen não só tem a vantagem entre aspas, tem o seu discurso normal de extrema-direita que já conhecemos, como tem a vantagem de ter alguém ainda mais extremista, que foi Zemmour, que fez a sua campanha só contra imigrantes, só sobre xenofobia, e portanto a Le Pen até pareceu um bocadinho mais moderada, mas do ponto de vista económico, Mélenchon e Le Pen, um de esquerda e outro de direita, tiveram batidas e opiniões e conversas muito parecidas, e foi isso que vimos, e foi por isso que parece-me a mim que vemos os dois tão próximos nos resultados finais. Temos agora a segunda volta daqui a 2 semanas, deste fim de semana a uma semana, onde se perspectiva uma vitória de Macron, mas muito próximo do Le Pen, e veremos como é que as coisas acontecem. Miguel, um comentário a estas eleições, às várias perspectivas,
à morte dos partidos convencionais políticos, os partidos convencionais da política francesa, ou onde quiseres ir. Pronto, eu por acaso tive a oportunidade de estar 5 meses a viver em França, portanto até tenho alguma consciência das realidades francesas em termos de mentalidade, etc. Claramente Le Pen beneficia de uma questão que é um grande número de imigrantes que vivem nas grandes cidades e muitas vezes não são muito bem recebidos. Mal adaptados. Eu próprio, enquanto imigrante, não que, pronto, enquanto português é sempre diferente, mas nota-se que na França há um nacionalismo muito forte em relação à sua língua, a não querer muito, procuram evitar falar outro tipo de línguas e especialmente na população assim de média idade, não são muito receptíveis a imigrantes. Nota-se que há alguns problemas nesse ponto, portanto um candidato de extrema-direita tem sempre essa vantagem, que é apresentar essas soluções que as pessoas muitas vezes querem ouvir, se calhar baseados em questões pertinentes ou não sei, mas há uma grande comunidade imigrante mal adaptada nas periferias e as pessoas, os franceses, começam a ter algum receio dessa questão, muito também associado ao terrorismo que se viveu aqui há uns anos, que causou muito medo e muita instabilidade no povo francês e que também causou muito isso. E pronto, a questão dos partidos convencionais, lá está, é mais um caso que durante muitos anos não apresentaram soluções viáveis às pessoas e as pessoas acabaram por se cansar desse tipo de partidos, que é um bocadinho o que nós podemos viver cá em relação ao PSD. O PS não parece sofrer disso ainda, mas quem sabe um dia também não sofrerá se aparecerem soluções diferentes. Mas acredito que lá está, os extremos na França beneficiam muito dessa questão, que é, efetivamente, há muitos problemas a nível social e pronto, e as pessoas acabam por procurar ou uma completa negligência sobre eles, ou seja, não quererem imigrantes e quererem controlá-los, ou então, no caso oposto, dar um apoio muito grande a eles, ou seja, há ali duas vertentes muito diferentes que se vivem em França. E Macron acaba por se apresentar o único candidato que não é extremo e que beneficia muito disso. Mas o Macron teve um problema muito grande, que foi durante a crise pandémica, acabou por causar muitas restrições, nunca foram bem aceitos pelos franceses, a vacinação obrigatória foi um problema enorme na França, porque os próprios médicos na França não queriam ser vacinados. Os franceses têm uma cultura muito contra a restrição de liberdade. Exatamente, porque lá está, são o país da liberdade, das revoluções francesas, e aquela questão da vacinação acabou por tirar muita popularidade a Macron, porque lá está, mesmo os profissionais de saúde não se queriam vacinar e acabaram por ser obrigados, muitos perderam empregos, não quiseram mesmo e tiveram de parar de exercer as suas funções. Para terem noção, lá na França era obrigatório ter a vacinação completa para andar de autocarro, algo que não se viveu cá em Portugal, mas que lá existia. Portanto, uma realidade muito diferente, e Macron perdeu muita popularidade, e eu acredito que seja isso que ainda nos está a meter em causa as eleições, e que Marine Le Pen possa beneficiar desse ponto, que é apresentar-se, mesmo sendo extrema-direita, e Macron dizer que é extrema-direita, ela consegue apresentar essa cartada que é: mas quem vestirou as liberdades não fui eu, foi o outro candidato que se apresenta como moderado e da liberdade, etc. Portanto, acho que há aqui umas eleições muito equilibradas e veremos como é que acabarão. Claro que Marine Le Pen é o Chega da França e é um problema, como é óbvio, quando a única solução é Marine Le Pen, mas eu acho que são imprevisíveis os resultados das eleições neste momento. Sim. Qual é que é a tua opinião também sobre esta... A mim parece-me que a popularidade da Le Pen não vem só dessa questão, vem também dos franceses também darem muita importância ao aspecto económico, ao seu poder de compra, à sua capacidade de fazer uma vida mais ou menos normal. Eles não estão habituados como nós, é verdade, é uma evidência. Os portugueses estão habituados a ter pouco dinheiro e a viver mal, claro, e então estamos habituados a estar também em crises financeiras. Então, quando há crises financeiras, não protestamos tanto como, por exemplo, como os franceses fizeram, porque estamos habituados nisso. Portugal, em democracia, já deve ter tido 4 ou 5 crises financeiras, foi intervencionado pelo FMI 2 vezes. Pronto. Os franceses, quando sofrem uma crise financeira, sofrem muito mais porque não estão habituados, e vemos agora um programa económico da Marine Le Pen, que é um programa de esquerda, que é um programa que defende o aumento dos salários por 2 e 3 vezes para acompanhar a inflação, que é um programa focado em recuperar o poder de compra dos franceses, que está a ser prejudicado por causa da inflação. Nós vimos esta prova desta importância do poder de compra, foi toda a questão dos coletes amarelos, que veio de um aumento de impostos sobre o combustível
feito por Emmanuel Macron, e vemos, lá está, vemos este programa da Marine Le Pen, que é um programa economicamente quase parece que é de esquerda, ou não, pronto, porque será talvez o que lhe dará mais votos para fazer sobre isto. Sim, é um bocadinho isso, mas se vocês repararem, agora também tendo o paralelo, o Chega também acaba por ser muito isso, quando apresenta medidas económicas, claro que apresenta medidas liberais, mas quando fala, por exemplo, da TAP, apresenta medidas que parece o Bloco de Esquerda a falar, portanto, eu acho que, lá está, os candidatos de extrema-direita, ou de partidos populares, popularistas, ou como populistas, exatamente, como queiram chamar, acabam por apresentar muito o que as pessoas querem ouvir, e a Marine Le Pen, lá está, conseguiu perceber que neste momento, a nível mundial, estamos numa situação muito difícil, provocada pela crise pandémica, pela guerra na Ucrânia, e ela acaba por apresentar o que as pessoas querem ouvir, que é, efetivamente as coisas estão a aumentar os preços de uma forma brutal, os agricultores especialmente, e a França é um país também muito agrícola, com grande produção de cereais e de batatas, etc., de muitos produtos, de vinho, acaba por estar a passar maus bocados porque os produtos acabam por estar muito caros e as pessoas têm dificuldades em viver, e ela acaba por se virar um bocadinho para aí, enquanto Macron, que claramente não digo que seja liberal, mas é claramente uma pessoa mais de direita e de privatizar empresas, etc. Exatamente, ou seja, é completamente o oposto. É mais a minha visão, mas lá está, Marine Le Pen acaba por vender o que beneficia, ela pode nem acreditar muito bem no que diz, porque nós também sabemos, pelo menos na minha visão, que o tipo de políticas de esquerda que ela quer apresentar nunca terão nada de bom no fundo, mas é o que acaba por ser o que o pessoal quer ouvir neste momento, e é o que ela diz. Se vai efetivamente acabar por se vencer, e eu espero que não, se vai acabar por dar isso tudo, duvido. Não estou a ver que haja essas condições, até porque a França é um país que vive muito da produção das suas empresas enormes como a Boeing, que produz aviões para todo o mundo. A França é um país, peço desculpa, que tem muita produção privada que beneficia muito o país, e portanto o tipo de política que ela aplicar não me parece viável, mas veremos o que é que vai acontecer. Bem, Rodrigo, França. Sim, eu queria tocar nesse ponto dos partidos populistas, e algo também, como vocês devem adivinhar, devem calcular, é algo que tem sido nos últimos anos extremamente estudado na academia, na parte da ciência política, e o que muitos destes estudos mostram é que efetivamente os partidos populistas de direita, para além de terem a retórica xenófoba e racista que já nos habituaram, como muitas vezes a parte económica acaba por ser um bocado mais fraca, estes partidos populistas acabam por ir de encontro às políticas económicas que são mais populares. Então não me choca que partidos como a Front National ou a União Nacional, agora a União Nacional da Marine Le Pen, proponha medidas como aumento de salários, que são medidas tradicionalmente à esquerda, porque efetivamente, como vocês estavam a dizer, é o que é popular, e o populismo, como diz o nome, vai muito por aí, ou seja, retórica baseada no que as pessoas querem ouvir, a solução fácil, mesmo que não seja possível aplicar a medida, ou que a medida seja totalmente descabida, ou mesmo que não faça qualquer sentido, é o que as pessoas querem ouvir, porque pronto, se as pessoas estão habituadas têm vidas complicadas, não têm vidas fáceis, obviamente, e depois, para além disso, ainda têm que se interessar na política e votar num partido. É normal que muitas das vezes tencionem a votar em partidos que ofereçam soluções fáceis, porque também não estão para se estar a cansar com a política, que acaba por ser muitas vezes uma confusão. Então é normal para partidos como o Chega e como a União Nacional virem com este tipo de medidas económicas muitas vezes à esquerda. Apesar do Chega, isso tem-se vindo a notar ainda mais, porque eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Chega começou era um partido totalmente neoliberal que defendia a privatização do Serviço Nacional de Saúde, das escolas, ou seja, totalmente à direita, mas como viram que era impopular, ou seja, cá em Portugal é uma loucura privatizar o Serviço Nacional de Saúde, já mesmo a Iniciativa Liberal tem alguns stresses quando diz que quer mudar o modelo da saúde e não sei o quê, acabaram por mudar a sua posição. Sobre agora as eleições, eu espero mesmo que a Le Pen não ganhe,
mas já houve, acho que uma sondagem há uns dias atrás deu vantagem para a Le Pen, mas pronto. Em Portugal também houve uma sondagem, a última sondagem deu vantagem ao Rui Rio, depois foi o que foi, ao PSD. Mas isto acaba por ser uma chatice porque são as idiosincrasias do sistema político que se rege as eleições presidenciais na França e em Portugal também, ou seja, só é um sistema maioritário em que efetivamente só 2 candidatos é que conseguem disputar as eleições e é o winner takes all, ou seja, não há segundos lugares, só ganha um, então é normal que normalmente hajam só 2 alternativas. E segundo essa lógica, é bastante normal os partidos tradicionais caírem nas sondagens e terem as suas votações muito baixas quando não têm um candidato efetivamente apelativo. Porque as pessoas pensam, ok, tipo, eu até posso ser do PS ou do que for, mas se o meu candidato, se eu vejo que o meu candidato não vai ter hipóteses de chegar à segunda volta sequer, vou estar a deitar o meu voto para o lixo para quê? Vou estar a votar neles para quê? Mas vou votar na República em Marcha e no Emmanuel Macron, porque assim ao menos sei que o meu voto vai ser utilizado. E agora na segunda volta, pronto, é o chamado voto útil, não é? E muitas vezes as pessoas acabam por votar no candidato menos mau, que é o que acontece, é o que vai acontecer agora na França, não é? Muitas pessoas provavelmente não gostam do Macron, mas vão se ver obrigados a votar nele porque a alternativa é a Marine Le Pen ser presidente. Então há que engolir o sapo. Mas vamos ver o que acontece, até porque a Marine Le Pen tem mostrado posições próximas da Rússia e isso vai ser um grande golpe no seio da União Europeia e de certa forma da moda que nós temos visto desde que a pandemia começou da União Europeia se tentar cada vez mais unida, falar a uma voz, pronto, com exceção da Hungria e da Polónia muitas vezes, mas pronto, a França é um dos países mais importantes na União Europeia. Se efetivamente ganhar um candidato que é de certa forma, contra a União Europeia, anti-europeísta e próxima da Rússia, vai ser trágico para todos nós, acho eu. No seguimento dessa ideia, a Marine Le Pen defende um referendo na França sobre a pena de morte. E sabemos que a União Europeia não podem fazer parte da União Europeia países com a pena de morte, que é... Temos aqui uma incongruência que se o referendo passa, a França tem que sair da União Europeia. Que põe mais em causa ainda o que é esta estrutura da União Europeia. Deixa eu também referir que eu estive agora a última semana em França e esse sentimento que tu referiste, também dá com algumas pessoas que fui falando, é algo muito partilhado e que descarrega sempre, ou que acaba sempre numa de 2 situações. Como tu referes, é votar-se apenas um destes 2 partidos, ou então um sentimento que é mais comum é nos mais jovens, que é não votar, simplesmente porque há a sensação de que nenhum candidato, apesar de haverem 9 candidatos, que nenhum candidato merece o seu voto e irá efetivamente fazer alguma coisa. E isto está a acontecer cada vez mais em França, que é um país que durante muitos anos teve das democracias mais saudáveis do mundo, com percentagens de votos elevadíssimos, com uma abstenção muito baixa, e agora estamos a ver, até em França, estas situações a acontecerem e esta falta de confiança nos partidos políticos e na democracia. Veremos como é que a coisa se desenrola. E que França é que teremos depois da... E estaremos cá para comentar. E cá estaremos para comentar. Sobre este assunto, fechamos? Parece-me que sim. Terminamos o podcast com um pensamento sobre um assunto um pouco mais geral, que tem tido expressão agora com a situação da Ucrânia, que teve expressão há uns anos com a situação da Catalunha. Vou deixar de desenvolver um bocadinho mais, Rodrigo, que é sobre a autodeterminação dos povos. Força. Sim, ou seja, a questão da autodeterminação dos povos é algo que tem sido falado há séculos, não é? Do tempo das colónias, há muitos anos,
basicamente, e eu sou crente nesta ideia, que é que cada povo tem a liberdade e deve ter a liberdade e a autonomia de decidir livremente o seu caminho e decidir livremente o que é que quer fazer. Por exemplo, eu acredito que se a Escócia quiser sair do Reino Unido, deve efetivamente poder fazê-lo, e há alguns anos foi feito um referendo para ouvir o povo escocês sobre este assunto e efetivamente não passou, o que se respeita, ou seja, mas tem que se dar a liberdade destes povos e de se poderem fazer ouvir, tal e qual como a questão da Catalunha, ou seja, nós sabemos que há uma tensão muito grande em Espanha por causa das regiões autónomas, nomeadamente a Catalunha e o País Basco, que inclusive durante muitos anos teve uma organização terrorista, a ETA, acho que todos nos lembramos da ETA, que era uma organização que efetivamente defendia que o País Basco devia ser independente, e que a questão da Catalunha também é algo muito simples. Muitos catalães querem ser independentes de Espanha, querem ser o seu próprio país, mas porque a Espanha obviamente que não quer que isso aconteça, nunca tivemos um referendo a sério, respeitado por todas as partes e oficial por causa disto. Até podia ser que o referendo falhasse e que os catalães quisessem se manter, quisessem continuar a fazer parte da Espanha, mas é preciso dar a opção destes povos de se expressarem desta forma. E agora com a guerra na Ucrânia tem-se levantado esta questão novamente, mas acho que é algo muito mais sensível do que a questão da Catalunha ou da questão da Escócia, que é, como nós sabemos, temos duas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia que são maioritariamente povoadas por russos de etnia russa, mas ucranianos por nascimento, por terem nascido na Ucrânia, mas de etnia russa, que em 2013 ou em 2014 cessaram e se autodeclararam independentes da Ucrânia com apoio russo, e agora efetivamente a Rússia tem militares nessa zona, e há umas semanas atrás, ou há uns dias, inclusive um dos líderes, ou se calhar até os dois, não me lembro, dessas repúblicas separatistas disseram que queriam se juntar efetivamente à Federação Russa. A questão, e como é que isto está relacionado com o direito à autodeterminação dos povos? Segundo esta lógica, estes russos, étnicos russos que vivem no leste da Ucrânia, têm a liberdade de votarem para a sua região, não é? Se juntar ao território russo, não é? Mas o que é sensível nesta questão é que, nas condições atuais, e já há muito tempo que é assim, é impossível tu teres um referendo e uma votação totalmente limpa e credível e de acordo com os estándares internacionais sobre este tema. Situa-se numa zona que está a ser abalada pela guerra, com uma pressão militar extrema e uma pressão bélica extrema, não só dos separatistas, mas agora também dos russos, e que torna difícil que isto aconteça. Agora, eu creio que isto, idealmente, o que teria sido feito era, como aconteceu com a Escócia, que seria, em tempos de paz e de consenso entre todos, haver uma votação nessa zona do país, perguntar se eles querem ser independentes, se não querem ser independentes, como é que não é. Agora, com esta situação toda, acho que é impossível, e não podemos, acho que nesta situação não podemos, por muito que me custe, de certa forma, tirar, entre aspas, este direito a estes povos. Acho que não há condições para que estas variáveis ou que este direito seja observado nesta situação atual, mas não sei, é só assim, um pensamento algo, se calhar filosófico até. O que é que vocês acham? Para deixar, força Miguel, alguma opinião, uma nota a dar sobre este assunto ou outra nota que queres dar? Sobre este assunto eu partilho a opinião do Rodrigo. Neste momento é muito difícil acabar por julgar se uma zona deve ser ou não independente, estando a ser bombardeada diariamente e com ajudas militares do governo russo, que acaba por ter um grande interesse na matéria. Acho que é muito difícil. E a questão da autoproclamação dos povos acaba sempre por ser uma temática muito, muito complexa, porque até pela definição do que é um povo. Exatamente, era isso mesmo que eu iria dizer, okay. Que é
Ou seja, o povo é que as pessoas que nasceram naquela região, é porque se identificam com uma religião diferente, é porque se identificam com políticas diferentes, no sentido em que, lá está, se o norte do país não se identificar com o Partido Socialista, pode ou não ser independente do Partido Socialista. É um bocadinho diferente, é difícil definir o que é um povo, porque lá está, nós na Europa temos as fronteiras mais ou menos bem definidas, aqui pelo menos na parte ocidental, já há muitos anos, e fica muito difícil conseguirmos ser. Para acrescentar também sobre isso, torna-se cada vez mais difícil definir o que é um povo, numa realidade em que temos cada vez mais imigrantes de todos os países, Pois, e a mobilização sim. de país para país é cada vez maior. Sim, cá também É difícil definir. há também uma As culturas também são cada vez mais homogéneas, parece-me a mim, por força da globalização. Não há cultura, por exemplo, ocidental que não tenha influências norte-americanas. Heterogéneo. Não, homogéneas. As culturas são cada vez mais homogéneas, na minha opinião. A cultura portuguesa é mais diferente da francesa. É mais igual à francesa, por exemplo, agora, do que era há 20 ou 30 anos. Mas e é mais difícil. Mas os povos são cada vez mais heterogenéos. Tens cada Certo. vez mais imigrantes. E por isso mesmo é que as lados. culturas são mais homogéneas, porque bebem mais de culturas diferentes. É isso que eu quero dizer. É que já não há culturas com uma única dimensão que vem só de um único povo. Como tu disseste, a cultura portuguesa tem mais influências africanas e brasileiras agora do que tinha há 20 ou 30 anos, digamos assim. Tem influências e depois tem mais paralelos com a cultura francesa do que tinha 20 ou 30 anos, porque tem, por exemplo, as mesmas influências que vêm dos Estados Unidos. Por exemplo, é isso que eu quero dizer. Não é a cultura em si que é mais homogénea. As culturas entre si são mais parecidas umas que as outras. Torna ainda mais difícil essa definição do povo. Nós também começamos a ganhar, nós jovens também começamos a ganhar uma noção de cidadania que já começa a sair cada vez mais do que é o nosso país, já começa a ser uma noção de cidadania europeia. Há muitos jovens da nossa idade, ou até mais novos que nós, que já começam a deixar um pouco de pensar no que é ser cidadão português e pensam muito mais na questão do ser cidadão europeu e até global, por exemplo, e começa a ser cada vez mais difícil definir essa questão de cidadãos. A União Europeia faz muito por isso, quando no momento em que tu consegues ir para qualquer lado da Europa como tu quiseres, é realmente um bocadinho difícil, ou torna-se cada vez mais difícil, distinguir culturas ou algo desse género. Mas essa definição dos povos, como tu disseste, é muito difícil. Vimos isso, por exemplo, até com a Jugoslávia e com as guerras dos Balcãs, em que hoje em dia, num país como a Croácia, tens uma maioria croata, a Croácia não é um mau exemplo, mas num país como a Bósnia, tens uma maioria bósnia, mas tens ao mesmo tempo depois também um governo autónomo croata dentro da Bósnia, um governo autónomo sérvio dentro da Bósnia, quando há dois países que é a Sérvia e a Bósnia. Compreendem o que eu estou a dizer? Como é que há esta definição destes povos e como é que estes povos se identificam todos uns com os outros e têm todos o direito de ser o seu próprio país pequenino. Se calhar até vamos às cidades qualquer dia ou aos bairros dentro das cidades e a Alfama tem o direito de ser independente do Restelo. Sim. Até é muito curioso, nós estávamos aqui a falar há pouco de Le Pen, de ser um partido nacionalista e ganhar força cada vez mais na Europa, mas nós percebemos que entre os jovens o nacionalismo dos países é cada vez menor, como tu estás a dizer. Sim. Ou seja, claro que ainda existe muito nacionalismo dentro dos países europeus por razões históricas, há muitos anos, houve as suas independências, grandes batalhas, etc. Mas entre os jovens há muito mais essa visão europeia hoje em dia e é muito mais fácil e os jovens pensam muito mais em sair do seu país e perceberem que estamos com naturalidade, que são países semelhantes e que hoje em dia, também pelas novas tecnologias, é muito fácil estar próximo de toda a gente, estando mesmo noutro país, do que existia antigamente. Portanto, é curioso ver essa disparidade que é, por um lado, os partidos nacionalistas como a Marine Le Pen conseguem crescer, mas por outro lado, entre os jovens, o nacionalismo é cada vez menor e existe cada vez mais a questão europeia e uma visão global que não existia no passado, não é? Nos nossos pais e os nossos avós era muito mais aquele somos portugueses, etc. E nós vamos para a França, mas somos portugueses. Exato. Hoje em dia é muito diferente. E só vem televisão portuguesa. Exatamente, os canais. Exatamente. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia nós saímos e conseguimos muito ver as culturas dos outros e adaptar-nos e conseguir falar outras línguas, etc. Que isso não existia. Portanto, até é curioso ver estas duas contrariedades.
e até pensar o que é que será o futuro, ou seja, se no futuro, daqui a 50 anos, se fará sentido estas fronteiras como existem ou não, como é que a política europeia se irá desenvolver. Por um lado falamos que a União Europeia cada vez pode ficar mais fraca, mas por outro lado há mais esta visão europeia dos jovens que até pode valer para se ficarem mais forte. Ou seja, há aqui uma disparidade engraçada que vai ser curioso de acompanhar. As fronteiras neste momento na Europa, para os países europeus, são políticas administrativas e não são necessariamente fronteiras reais de bens e de pessoas, não é? Porque há liberdade total de bens e de pessoas dentro da União Europeia. Portanto, as fronteiras já não são o que eram. Sim, eu até já ouvi algumas teorias, mais da conspiração, que no futuro pode existir uma União Europeia como existe nos Estados Unidos. Exatamente, ou seja, um país global. Estados Unidos da Europa. Agora, eu acredito que seja difícil por razões históricas, mas não acho impossível, porque até pelos jovens, pelo que se percebe dos jovens, acho que tende cada vez mais nessa direção. Mas se me fores dizer, e eu posso dizer aqui claramente, que há Estados dentro dos Estados Unidos tão diferentes culturalmente como Portugal é da França ou da Alemanha ou até mais, mas isso é sombra de dúvida. Sim. E é uma das razões porque os Estados Unidos estão sempre em confusão, estão sempre à bulha uns com os outros, e os Estados Unidos nunca são um país estável politicamente, digamos assim, ou já não são há muitos anos, porque há Estados tão diferentes dentro dos Estados Unidos como Portugal é da Alemanha, ou até mais. Sim, até por razões climáticas e de especialização. Os Estados Unidos acabaram por criar Estados especializados em indústrias diferentes que acabam por criar disparidades entre as pessoas. Sim, são questões industriais, mas também questões culturais. Sim. Isso tudo. Há Estados dos Estados Unidos em que a língua oficial é o espanhol. E não há forma... A língua oficial, digamos, a língua mais falada é o espanhol. Há mais pessoas a falar espanhol que a falar inglês. Sim. É isso que eu quero dizer. Para os Estados... Pronto. Deixamos aqui este pensamento. Se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa, senão terminamos por aqui mais este episódio da Não Invisível. Miguel Rodrigo, obrigado e voltamos para a próxima. Obrigado.